Eu quero ler um texto com vocês no livro de Efésios, capítulo de número 6. Livro de Efésios, capítulo de número 6. Deixa eu ficar paradinho para Thaís tirar a foto. Olhando para o nada e pensando em tudo. Ela fica pegando meu pé, gente, que não fica foto bonita. Imagina. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Nós falaremos hoje sobre batalha espiritual e a necessidade de nós vivemos uma vida de oração. Continuando a nossa série Escola de Oração, nós aprenderemos hoje e conversaremos hoje sobre essa temática. Efésios capítulo 6, versículo de número 10, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Amém? Meus queridos, eu particularmente tenho uma particularidade que me torna diferente da maioria dos rapazes. A maioria dos rapazes, quando sentam para conversar, eles falam, alguns, a maioria, alguns, falam muito a respeito de guerra, de batalha, né? Alguns gostam de estudar a respeito da história das guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Alguns gostam de assistir filmes a respeito de guerras. E, enfim, eu particularmente não sou nada ligado nisso. Não sei se é porque quando eu era criança minha mãe não deixava assistir porque era do diabo. E aí, o filme mais perigoso que eu assistia quando eu era criança era Pica-Pau, Tom e Jerry, essas coisas assim. Então, eu já não fui criado nessa rotina, né? Então, hoje, quando eu chego em casa para assistir um filme com a minha esposa, a gente assiste comédia, aqueles clichêzão de comédia americana, sabe? Não é algo que me atrai os olhos. Às vezes um bom filme até vai, mas não é algo que eu desejo assistir, que eu desejo participar. Mas existem muitos garotos que gostam de estudar a respeito disso, gostam de assistir filmes nesse sentido, históricos, enfim, nessa pegada de guerra. Mas fato é que, querendo ou não, gostando ou não, lutando para não ir para o exército aos 18 anos, fazendo campanha de oração para não ir para o exército, porque não é o meu feitio, não estava nem perto daquilo que eu gostaria de fazer da minha vida. Gostando ou não, eu tenho que entender que eu estou em uma guerra. Mesmo que eu não goste muito desse assunto, mesmo que eu prefira não estudar ou assistir a respeito, mesmo que eu não seja alguém que deseja algo desse tipo, eu prefiro ou eu preciso entender que eu estou alistado em uma grande guerra.
existe uma batalha, existe uma luta, existe uma guerra acontecendo. E essa guerra ela não tem trégua, essa guerra ela não tem parada, esta guerra está acontecendo há milhares e milhares de anos, e eu, no tempo que vivo, estou inserido nesta guerra. Essa guerra é uma guerra no mundo espiritual. Existe no mundo espiritual uma batalha acontecendo todos os dias, a todo momento. E não pense você, de uma forma genérica, que essa batalha que acontece no mundo espiritual é uma batalha do bem contra o mal. Não pense que essa batalha no mundo espiritual são anjinhos bons lutando contra anjinhos feios, anjinhos ruins. Não pense que essa batalha no mundo espiritual é uma batalha de Jesus contra o diabo. Logo você imagina aquela cena, aquela foto de Jesus versus o diabo, brigando, uma queda de braço entre os dois. Não, Jesus não está em batalha com o diabo. Jesus não está em guerra com o diabo. Jesus já venceu o diabo, está derrotado, acabou para ele, não tem mais conversa. Mas existe uma batalha acontecendo aqui, nesta esfera, neste mundo, neste lugar. É uma batalha acontecendo contra a igreja de Cristo. Existe um conflito de interesses entre o reino das trevas e o reino da luz. Existe um conflito de interesses entre as trevas, entre o diabo e os seus demônios e a igreja de Cristo. Ambos estão lutando entre si. Porque a igreja de Cristo está buscando a propagação do Evangelho, está buscando o resgate de vidas, está buscando atacar as fortalezas do diabo. Em contrapartida, o adversário, o inimigo, está buscando resistir à igreja. E para isso ele precisa atacar os seus aliados, ele precisa atacar os seus filhos de Deus, ele precisa atacar a igreja, ele precisa combater, e ele vai combater pesado. E muitas das vezes esse combate, essa batalha do diabo contra a igreja, não é apenas na esfera de igreja, no atacado. Igreja nós, igreja corpo. Muitas das vezes, não, 100% das vezes, essa batalha acontece também na igreja você. O diabo quer parar você. O inimigo não quer que você seja um verdadeiro filho de Deus. O inimigo não quer que você dê frutos. O inimigo não quer que você prospere. O inimigo não quer que você evangelize. O inimigo não quer que você exerça os dons. O inimigo não quer que você avance como igreja. Então ele vai batalhar contra você todos os dias. E uma das estratégias do inimigo nesta batalha, que tem sido letal nesses últimos dias, é fazer-nos, primeiro, ou não percebermos a batalha, ou se percebermos a batalha, ignorá-la. Então tem dois tipos de pessoas: aquelas que nem sabem que estão na batalha, que nem se ligam que existe uma guerra acontecendo. E existem aquelas pessoas que até sabem que existe uma batalha acontecendo, que até sabem que existe uma guerra no mundo espiritual, que existem ataques do inimigo contra a sua vida, mas eles simplesmente ignoram. E aí o inimigo é especialista em colocar você numa rede, com água de coco, um PlayStation, e você ficar de boa, fingindo que não é nada. Mas, gostando você ou não, você está nessa batalha. Ou você não acha que tudo que está acontecendo no mundo não é uma batalha? Olha como as coisas estão acontecendo. Olha as coisas que acontecem ao redor do mundo. Os ataques veementes contra a igreja, contra a moralidade. Os ataques contra a moralidade dos nossos jovens. Depravação sexual. Depravação da cabeça dos nossos jovens. Você acha isso normal? Isso são batalhas que o inimigo está travando para destruir, para destronar. Batalhas contra as nossas crianças, tentando acessar a moralidade das nossas crianças. Isso é batalha espiritual. Estado Islâmico degolando, decapitando os cristãos, avançando e destruindo. É batalha espiritual. O inimigo, ele quer parar a igreja.
Mas além da esfera corpo, tem a sua esfera. Você acha que tudo o que acontece na sua vida não é uma batalha espiritual? Esse pecado de estimação que você não consegue vencer, você fica ali e não vence, e quando você pensa que está vencendo, volta tudo de novo. É o inimigo te atacando. Existe uma batalha, existe uma resistência do inferno para que você não consiga se desvencilhar disso. Você está bem, está tudo certo, de repente uma tristeza sem precedentes, sem motivo, do nada uma angústia no seu peito, e você acha, não, é normal. Não é normal. Do nada uma vontade de se esconder do mundo, e você diz, não, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Você acha que é normal essa preguiça espiritual? Fala em fazer qualquer coisa, você está animadaço. Fala em orar. Amanhã, quem sabe? Você acessa a Bíblia e lê, e aquele negócio fica enfadonho, e parece que Deus não fala com você, e você não sente, você não ouve Deus, e você fica, não vai, não flui, mas está tudo certo, normal. Existe uma resistência do inferno para que você não consiga viver isso. Essas crises nos seus relacionamentos, essa crise com seu pai, com a sua mãe. Você fala A, eles entendem B, C, D, e vocês não se entendem. Você estava grudado com aquele garoto, você estava grudado com aquela garota, seu amigo, sua amiga, seu best, para o resto da vida. De repente, desentendimento, caos. Você não consegue mais falar a mesma língua, você não consegue mais entender. Não, não é normal. Existe uma guerra acontecendo no mundo espiritual. Ou você achou, florzinha de Jesus, que você ia para o retiro do ano passado, e aí lá você ouviu Deus falar, você sentiu Jesus, você se derramou naquele retiro, você se jogou no altar e disse, eu quero Jesus. E aí você achou que o diabo ia vir e estender um tapete vermelho e dizer, deixa que eu te ajudo a se aproximar de Jesus. Ou você achou que você ia vir naquela conferência, ia dobrar o joelho aqui no altar e dizer, a partir de hoje a minha vida nunca mais vai ser a mesma. E você pensou, não, o diabo vai vir e vai me ajudar a ser mais crente. Você comprou uma guerra, você comprou uma batalha. A partir do momento que você entregou a vida a Cristo, a partir do momento que você decidiu viver diferente, você se entregou a essa guerra. E meu irmão, deixa eu lhe dizer um negócio, não existe ponto neutro nessa guerra. Você pode crer ou não crer, você está na guerra e ponto final. Mas eu não acho isso. De boa, não tem problema você não acreditar. A guerra está aí, não tem o que fazer. E nessa guerra, ou você é um soldado de Cristo, ou você é um cavalo, como diriam as Escrituras, de Satanás. Ou você é alguém que luta a milícia, a peleja de Cristo, ou você é alguém que o inimigo monta e te usa para atacar a igreja de Cristo. Não, mas espera aí, então se eu entreguei a Jesus, eu comprei a guerra. Não, antes de você se entregar a Jesus, você já estava na guerra, mas você estava do lado errado. Agora você está no lado certo. Você está no lado que enfrenta a batalha, mas enfrenta a batalha sabendo que Cristo já venceu essa batalha na cruz. Você entra sabendo que essa batalha pode vir com a força que for, o resultado final você já conhece. Cristo é vitorioso, Cristo é triunfante e Cristo é suficiente. Então existe uma batalha espiritual, e Paulo começa o capítulo 6, versículo 10, dizendo a respeito disso, a respeito dessa batalha, e em seguida Paulo vai dizer para nós algumas estratégias do inimigo. Eu vou passar de forma muito rápida, para que a gente possa terminar no horário certo nessa noite. Então vou passar de forma muito rápida, preste atenção, e a gente logo caminha para o fim, ok? Paulo vai dizer algumas estratégias do inimigo para essa batalha, e a primeira estratégia que Paulo vai tornar luz nesse texto sobre como que o inimigo age. Ele vai dizer no versículo de número 11 que o inimigo usa as suas astutas ciladas.
A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito dessa guerra, a respeito dessa batalha, é que o inimigo nunca vai nos atacar de forma impetuosa, violenta. Dificilmente o inimigo vai vir com uma forma extravagante. Nós precisamos aprender que o inimigo sempre nos ataca de forma sutil, astutas ciladas, de uma forma sutil. Ele sempre vai nos atacar dessa forma. O inimigo nem sempre vai aparecer na sua vida, como alguns pensam, arranhando as janelas, quebrando as coisas, derrubando, aquele escarçal, sabe? Já ouviu alguém falar disso? Nem sempre o inimigo vai aparecer dessa forma. Na verdade, ele vai aparecer de uma forma muito mais perigosa. É quando ele não arranha nada, quando ele não derruba nada, mas quando ele chega de forma sutil, leve. Alguns pensam que o inimigo vai vir com uma capa preta, com um tridente, um garfo tridente na mão, uma cauda cabeluda, chifre de 2 metros, uma voz rouca, para te assustar. Não, Paulo está dizendo: ei, a guerra é mais perigosa do que isso. Quem dera se nós víssemos. Nós não conseguimos enxergar. É sutil, é leve. Ele sempre vai aparecer de uma forma que nós, muito pelo contrário daquilo que pintaram nos quadros, ele vai aparecer de tênis da Jordan, camisa da Nike, cabelo lambido de gel, olho azul, carrão, às vezes rebaixado. E você vai olhar e vai dizer: ele é lindo! Mas na verdade é o próprio Satanás, de forma sutil. Eva foi tomar um café com a amiga. Essas aí que você chama de amiga. Eva foi tomar um café com a amiga, enrolada na árvore. Não chegou um demônio lá, igual pintaram nos quadros. Chegou uma serpente faladeira, uma amiga. Uma conversa sutil, leve. Não tem problema nenhum a gente conversar. Jesus nos alerta dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, os demônios, esses enviados de Satanás, que vêm a vós vestidos como ovelhas. Não vêm de forma extravagante, não, eles vêm como ovelhas. Acautelai-vos, porque são lobos devoradores. Charles Spurgeon vai dizer que o diabo não vem até nós com suas garras afiadas, mas com as suas mãos suaves e doces, até que estejamos completamente em sua posse. Antigamente, eu lembro de ouvir na igreja as pessoas falarem que o inimigo vinha de sapatinho de algodão. Alguém já ouviu esse termo? Olha, vocês são velhos, né? Meu Deus do céu. Se dizia muito na igreja: o inimigo vai vir de sapatinho de algodão. Era como dissesse: o inimigo vai vir sem fazer barulho. Você não escuta nada. Você vai pensando que está tudo bem. Você vai pensando que está tudo certo. Você vai pensando que aquilo ali é o caminho mesmo. Mas na verdade é o inimigo te ludibriando, te levando para a perdição. Cuidado. Cuidado, porque essa guerra é sutil. É um pensamento que você tolera na sua cabeça. É um olhar que você tolera. É uma pesquisa de web que você aceita. É só uma seguida no Instagram. É algo leve. É só um amigo. É só uma amiga. E você vai indo. É só um desânimo. É só um dia sem orar. E você vai indo. E você vai caindo na cilada do inimigo.
Esses dias fizeram não. Conta a história que fizeram uma experiência com uma rã. E pegaram essa rã e jogaram ela dentro de uma água fervente. Quando jogaram essa rã dentro da água fervente, imediatamente ela caiu na água e pulou, saiu fora. Mas depois pegaram a rã e colocaram ela dentro de uma panela com água fria. E ela cai e fica. Eles começam a esquentar a água. E a água vai esquentando, e a água vai esquentando, e a água vai esquentando. E quando ela percebe que aquele negócio está ficando perigoso, ela já não tem mais força para sair fora. E ali ela fica. Ciladas, astutas ciladas do inimigo. E o que mais? O inimigo vem com um certo relativismo. O texto vai dizer no versículo 12 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. O inimigo tem uma segunda estratégia, que é te fazer pensar que tudo se resume a este lugar, tudo se resume àquilo que é físico, àquilo que é palpável, tudo se resume às realidades que estão à sua volta, tudo se limita aqui. E você não consegue enxergar que existe um mundo espiritual operando por trás. Existem movimentações no mundo espiritual acontecendo. Eu sei que nós não devemos espiritualizar tudo, mas é muito perigoso quando você não vê nada espiritual na sua vida. Você acha que a sua treta é com a sua mãe, você acha que a sua treta é com o seu patrão, você acha que a sua treta é com a sua saúde, é com o seu corpo, quando na verdade existem um mundo, uma realidade espiritual acontecendo por trás. O inimigo não quer que você veja. Eu gosto de me apropriar da frase de Tel Hayashi, quando ele diz assim: tudo é espiritual até que se prove ao contrário. É dor de cabeça, é espiritual. Vamos orar, até que se prove o contrário. Eu estou com um problema em tal, vamos orar. E a gente vai primeiro orar. Primeiro a gente ataca no mundo espiritual. Depois a gente vai resolvendo de outras formas. Mas primeiro a gente entende que existe um mundo espiritual acontecendo por trás. De repente tudo muda. De repente você está vivendo a sua vida, você estava vivendo tudo certo, tudo muda. De repente você estava bem financeiramente, estava bem nos seus relacionamentos, você estava bem de saúde, você estava bem no seu emprego, estava tudo dando certo, e do nada as coisas começam a mudar, do nada você vê que as coisas começam a cair, do nada você começa a ver que a sua finança já não vai bem, o seu emprego já não vai bem, a sua saúde já não vai bem, os seus relacionamentos já não vão bem, e parece que é tudo numa vez só. Lá em casa é assim, quando estraga uma coisa, estraga tudo junto. Já aconteceu isso com você? E que você olha para todo esse cenário caótico e você não consegue ver que a intensidade disso não é normal. Não é normal você fazer um exame e não ter nenhum diagnóstico. Existe alguma coisa acontecendo aí. Não é normal você sorrindo, cantando, de repente um quarto escuro. Não, existe alguma coisa acontecendo aí. E você precisa entender que existe uma batalha acontecendo no mundo espiritual. Mateus, eu não preciso ir no médico. Vá, mas ora antes. Trava essa luta no mundo espiritual antes. Mateus, tu acha então que esse problema do meu emprego é só o diabo? Não, às vezes é você mesmo que não está fazendo as coisas direito. Mas entenda que quando a intensidade aumenta, é porque você está diante de uma guerra espiritual. Eu não estou falando com criança, eu estou falando com gente madura que sabe do que eu estou falando. Quando a intensidade aperta, quando você vê cercado em todos os lados, é o inimigo atacando ferozmente a sua vida. Você estava orando, de repente, tentação, 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 guerra, guerra, guerra. Você estava crente, de repente batalha, 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 e você está caindo, e você está olhando para aquilo lá e dizendo: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Batalha espiritual. Você precisa estar atento a isso. E a terceira estratégia que o inimigo usa para nos atacar, versículo de número 13, ele vai dizer que após vencer o dia mau, permaneçam inabaláveis.
Sabe qual que é a terceira estratégia do inimigo para derrubar a gente? É após as nossas grandes vitórias. É quando você pensa que está tudo certo. Você precisa entender que a vida espiritual é feita de batalhas temporárias. São fases da nossa vida. A batalha acontece o tempo todo, mas existem fases na nossa vida em que o ataque do inimigo é mais incisivo contra nós. O ataque do inimigo é mais incisivo contra a nossa espiritualidade. Existem momentos que o inimigo nos ataca profundamente. São lapsos, são batalhas que acontecem no tempo. E de repente parece que acalma. E as coisas começam a dar certo. E as coisas começam a fluir. Aí Paulo nos alerta, cuidado. Quando você achar que está tudo bem, quando você achar que venceu, cuidado, porque é aí que o inimigo te derruba. Você não pode olhar para a sua realidade e não se alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, mas não diminua a sua intensidade de entrega enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto Deus está respondendo as suas orações. Tem gente que usa aquilo que Deus respondeu da sua oração para se afastar de Deus. Ele orou por um emprego, Deus deu um emprego, ele usa o emprego para não orar mais. Ele orou pela finança, Deus abençoa a finança, agora ele tem muito dinheiro para gastar, ele não tem mais tempo para estar com Deus. E aí aquilo que um dia foi motivo de oração, hoje a resposta te atrapalha de estar com Deus. O inimigo olha para você e diz, é nesse dia que eu te pego. Davi não caiu quando ele estava lá na pindaíba matando Golias. Davi caiu quando ele olhou e disse, eu já tenho tudo que eu preciso. Não preciso mais guerrear essa guerra. Cuidado, está tudo bem, está tudo dando certo, o salário está na conta, está tudo certo. Não diminua a sua intensidade. Continua no mesmo nível, dizendo, se aquele nível de entrega me trouxe até aqui, é nesse nível que eu vou continuar, para que Deus me sustente de pé, e eu continue crescendo no Senhor. Não diminua a sua intensidade. Só para você acordar e eu tomar uma água, chacoalhe alguém perto de você e diga, não diminua a sua intensidade. Meu Deus, obrigado. E eu termino dizendo que Paulo nos traz então as estratégias do diabo, depois ele nos traz as vestimentas, e eu não vou falar a respeito delas. Ele vai dizer da verdade, da justiça, da paz, ele vai dizer da espada da palavra, e eu não vou me ater a isso, mas ele dá uma última cartada final, e ele diz, como que nós vencemos tudo isso? Bom, eu sei que eu estou numa guerra, bom, eu sei como que o inimigo age, e agora, o que eu faço diante de tudo isso? Primeiro, eu me visto das armaduras de Deus. Eu vou só falar isso. As armaduras de Deus não é você chegar diante de um guarda-roupa e dizer, Senhor, vista-me com as tuas armaduras. Já pensou você chegar de manhã diante do guarda-roupa e dizer, guarda-roupa, e me entrega as suas roupas? As armaduras de Deus é você olhar para elas e se apropriar delas. Tomai as armaduras de Deus. Paulo está dizendo, faça um pacto com essas armaduras. Ignora o fato das armaduras, nem pensa na espada, não pensa na couraça, não pensa no cinto, pensa na verdade que Paulo está falando. Tomem a verdade, tomem a justiça, tomem a paz, se apropriem disso. Todo dia quando você acordar, diga, eu vou viver uma vida na verdade, na justiça, na paz. E você vai se apropriando disso. E eu não vou me ater a isso, mas ele termina dizendo, só existe uma forma de você vencer essas batalhas espirituais, e essa forma é através de uma vida de oração. No versículo de número 17 ele vai dizer que se nós não vivermos uma vida de oração, nós não venceremos essa batalha. Só tem uma forma de vencer essa batalha, orando. Você não saberá para o que serve a oração até entender que a vida é uma guerra. Você não sabe para o que serve orar, até que você entenda que existe uma batalha acontecendo. E hoje você sai daqui entendendo isso, e você sai daqui sabendo da necessidade de você orar. E o que é que eu devo orar, Mateus? Primeiro, Paulo vai dizer, oração e súplica. A primeira coisa que Paulo nos ensina a respeito da oração nesse texto, quando estamos diante de uma guerra, quando estamos diante de uma batalha espiritual, é que nós devemos orar e suplicar.
Existe uma diferença entre a oração comum, entre a oração normal e a súplica. Existe uma diferença entre a oração tradicional e a súplica, o clamor. Paulo deixa distinguido que existem essas duas coisas. Orar, diria John Bunyan, é o respiro do cristão, mas suplicar é a luta do cristão. Diversas vezes nos evangelhos você vai ver Jesus orando, mas quando ele está diante de uma grande batalha no Getsemane, ele não ora convencionalmente, ele grita e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Existem momentos da nossa vida em que a batalha que nós precisamos aumentar a intensidade da nossa oração. Imagine que você está numa casa pegando fogo, está pegando fogo em tudo. Você vai olhar para a janela e vai dizer: oh, alguém me ajuda aí, socorro. Ou você vai olhar pela janela e vai dizer: pelo amor de Deus, me ajuda. Você vai gritar até não aguentar mais. E tem muita gente olhando para a sua vida espiritual, degringolando, se arrebentando, o inimigo batendo, e você está apanhando do diabo, e você está lá, quando ora, sem intensidade, sem vida, sem clamor. O Espírito do Senhor está nos chamando nessa noite para que você possa acessar esse lugar no secreto, aonde você vai não só orar, mas suplicar pela misericórdia de Deus, e dizer: Senhor, se tu não intervir, eu vou cair. Senhor, se tu não entrar nessa causa, eu vou cair nessa tentação. Senhor, se tu não me renovar, eu vou perecer. Tem hora que você tem que entrar em juízo com Deus, que você tem que entrar nessa batalha espiritual e dizer: eu só saio daqui quando o Espírito do Senhor me tocar. Nós ouvimos o nosso pastor falar neste púlpito domingo passado, que do nada uma tristeza acessou seu coração. Não conseguia comer, mal, triste, a família desesperada, dias mal. O que ele faz? Se tranca no quarto e diz: mulher, esposa, não me chame, só dá uma olhadinha para ver se eu estou vivo ainda. E por 3 dias ele fica ali, até que o Senhor venha e arranque de dentro dele aquela tristeza. E tem hora que é assim. Tem hora que você precisa entrar naquele quarto secreto e dizer: Senhor, eu só vou sair daqui a hora que essa treta for resolvida. Eu não vou largar o Senhor. Faça guerra contra o diabo, meu irmão. Faça guerra contra essa potestade maligna. Assume o teu comando e diga: eu vou fazer guerra contra a pornografia. Eu já estou com quase 30 anos na cara e vivendo nesse mundo. Eu vou fazer uma guerra espiritual e eu só saio daqui quando Jesus me tocar. Faça uma guerra contra esse caos na sua família e diga: eu só vou sair e só vou parar de orar e clamar a hora que Jesus mover alguma coisa dentro dessa casa. Assume o teu comando. Pare de se vitimizar diante dessa batalha. Diga: eu vou entrar nessa peleja e eu vou vencer em Cristo. Eu sei que isso é mais forte do que, isso não é mais forte do que o poder do meu Deus. Faça guerra. Faça guerra contra essa tristeza, contra essa amargura, e diga: eu vou ficar aqui. Eu vou chegar 1 hora mais cedo no Uniced e vou sair 1 hora mais tarde, mas eu vou dobrar o joelho e eu vou dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha nessa minha causa. Súplica. Além de súplica, Paulo diz: orem em todo tempo. Paulo está dizendo: para que nós possamos vencer a nossa batalha espiritual, nós precisamos orar em todo tempo. Quem aqui já viveu um dia carnal? Levante a mão. Quem aqui já viveu um dia carnal?
Aquele dia que você chega no final do dia e diz: meu Deus, eu nem sabia que eu era crente hoje. Nem lembrava que o Espírito Santo mora aqui. Quem aqui já viveu um dia assim? Quantos de nós está vivendo a vida inteira assim? Paulo está nos alertando que nessa guerra eu preciso estar em conexão full time com o céu. Eu não vou vencer essa guerra se eu não estiver em conexão constante com o Senhor. Tem hora no meu dia que eu peço: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu nem sei porque eu estou pedindo misericórdia, mas eu estou pedindo porque eu preciso da misericórdia. Jesus me ajuda, sei lá por quê, mas eu quero que Ele me ajude. Você precisa manter esse relacionamento ativo com o Senhor. Esses dias eu ouvi uma irmã falando, eu achei impactante, eu preciso trazer isso para a minha vida. Ela disse: quando eu estou lavando a louça, eu lavo a louça e eu vou orando: Senhor, vai lavando o coração do meu marido, vai lavando o coração dos meus filhos, vai lavando o coração da minha casa. Quando ela está varrendo o chão, Jesus vai tirando a sujeira do meu coração, vai tirando aquilo que não te agrada, vai tirando, Jesus, vai tirando. E ela vai fazendo as atividades do dia orando e associando tudo à vida espiritual, em todo tempo orando, em todo tempo orando. Lava aquela bendita louça da tua casa sem reclamar para tua mãe, teu marido, se está casado, ou para tua esposa. Lava e aproveita para ficar orando. Dirige aquele carro orando. Anda na rua orando. Mateus, eu não sei o que orar. Ora em línguas, mas vai orando. Aonde você está, vai orando. Mantenha o teu coração aquecido com o céu. Mantenha o teu coração ligado, não desliga. Esteja em oração constante. Existe uma batalha. Entra naquela empresa orando. Vou contar um testemunho que eu nunca contei para ninguém. Eu tinha uma treta quando eu tinha uns 10 aninhos, na escola com um menino. A gente não se dava. A gente tinha amigos em comuns, mas a gente não se dava. E aí era o futebolzinho lá do recreio, a gente não queria estar no mesmo time, a gente não se dava. E eu comecei a orar por aquele menino, eu tinha uns 10 aninhos. Alguém deve ter me dito isso, eu comecei a orar. E eu lembro que eu entrava na escola orando. E eu botava o pé e dizia: Senhor, pega aquele guri. Senhor, faz a gente se entender. Ajuda, Senhor. E eu comecei a orar, criança orando. Eu só sei de uma coisa: aquele menino virou meu melhor amigo. Meu melhor amigo. A gente começou a jogar bola junto. Eu ganhei ele para Jesus. Os pais dele vieram para a igreja, porque ele estava começando a ir para a igreja. E os pais, o pai e a mãe dele, o irmão dele começou a ir na igreja, porque eu entrei naquela guerra e comecei a orar. Eu entrava naquele ambiente orando. Talvez o que você precisa é entrar naquele trabalho orando. Você precisa caminhar naquela rua orando, entrar naquela casa orando. Vai ministrando o sangue de Jesus, vai ministrando o poder de Jesus naquela casa, vai orando pela salvação dos teus pais, vai orando, orando em todo tempo. E por fim, intercessão pelos santos. A última forma que nós temos de vencer a batalha espiritual é pela intercessão pelos santos. Paulo está nos convidando a viver uma vida de intercessão. Já foi falado aqui na semana passada sobre isso. Mas existe uma vitória em meio às batalhas espirituais, que é quando eu paro de orar só por mim e oro por alguém. E quando alguém ora por mim, não existe nada mais perigoso para uma batalha espiritual do que um cristão sozinho. Se você caminhar sozinho, você é presa fácil do diabo, você vai cair, cara. Mas se você estiver acompanhado de pessoas que oram por você, e você ora por essas pessoas, você tem grande chance de vencer essa batalha espiritual. O Aldo falou aqui. Aldo, chegou? Está lá. Semana passada ele falou aqui que ele estava triste. Do nada, uma tristeza, é verdade? Chegou, veio para o PG, foi para o PG, se eu não me engano, veio para o PG, pós o PG tinha oração, falou com o outro menino, com o Edinaldo, e pediu oração. O Edinaldo orou. Aldo foi recuperado e passou a semana toda bem. Imagina se não tivesse ninguém para orar por ele. Essas batalhas espirituais são vencidas quando nós estamos orando juntos. Mas aí eu te pergunto: os teus amigos, eles podem orar por você? Ou os seus amigos são só amigos para lanchar, fazer festa, contar história?
Ande com pessoas que você pode ativá-las no mundo espiritual, você pode guerrear com elas no mundo espiritual. Ande com pessoas que você pode caminhar com elas e ministrar sobre elas. E ande com pessoas que quando a coisa estiver difícil, você pode parar uma conversa e dizer: põe a mão sobre mim e ora por mim. Ande com pessoas que podem orar por você e que você pode orar por elas. Não caminhe sozinho. Se você caminhar sozinho, você vai perder essa batalha. Existe uma guerra, e eu vou te dizer um negócio: essa guerra não vai ficar mais fraca. Essa guerra contra a igreja não vai ficar mais fraca. O que está acontecendo em Brasília não vai ficar mais fraco. Não vai diminuir a intensidade. Os ataques contra as crianças, os ataques contra a moralidade, as perversidades sociais não vão ficar mais fracas, vão ficar piores. Os ataques contra a igreja não vão ficar mais fracos. Eu lamento lhe dizer isso. Os ataques contra a sua vida não vão ficar mais fracos. O inimigo muda de estratégia, mas ele não para de atacar. Talvez ele não vai mais te tentar numa área, mas ele vai tentar em outra. Não se iluda. Satanás nunca vai parar de tentar destruir você. Nunca. Não vai baixar a intensidade. Mas o Senhor está dizendo: eu quero te fazer mais forte através da oração. Eu quero te encontrar no teu secreto e começar a te dar graça para lutar essa batalha. Eu quero começar a te encontrar no teu secreto e te dar estratégias para que você vença essa batalha. Satanás não terá poder sobre você, porque a mão do Senhor irá te acompanhar nessa batalha.